Bom, eu acho que espera-se mais um bom jogo de futebol. Um jogo de futebol entre duas equipas que gostam de jogar, duas equipas que têm bons intérpretes, que têm duas boas ideias de jogo, diferentes, mas duas boas ideias de jogo, e por isso podemos esperar, na minha opinião, um bom espetáculo, um jogo dividido, um jogo competitivo, um jogo que vai trazer certamente emoção a quem o vai assistir, e nós esperamos que no final os nossos adeptos sejam aqueles que sejam mais felizes. Voltaremos à nossa casa onde gostamos muito de jogar, estamos acompanhados ainda de mais público nosso, e por isso queremos dar mais uma felicidade e queremos chegar ao final do jogo com uma vitória. O Aroca é uma equipa que tem estes últimos dois jogos fora que acabam por perder, mas é uma equipa que tem vindo crescendo nesta segunda volta. Que dificuldades é que acredita que o Aroca pode colocar a Famalicão? Bom, acho que de uma forma muito honesta, acho que foi a equipa que fez o melhor mercado de inverno. Acho que houve um upgrade muito grande naquilo que são os intérpretes da parte do Aroca. E obviamente que as equipas têm ideias, obviamente que as equipas têm caminhos, mas as equipas têm jogadores, e os jogadores jogam, e mais qualidade leva à evolução. Eu acho que há um crescimento muito grande da parte do Aroca nesta parte da época, e também tem muito a ver com o facto de ter feito um mercado de inverno extremamente forte, com jogadores maduros, com jogadores de qualidade, e que veio trazer mais poder e mais capacidade à equipa, começando na baliza, passando pela defesa e continuando por aí fora. Por isso, acho que vai ser um adversário que vai trazer dificuldades, é um adversário que vai trazer ofensividade também ao seu jogo, por isso eu espero um jogo dividido, e nós esperamos ser melhores que o adversário, olhando para nós, mais do que olhar para o adversário, olhando para as nossas ideias e os nossos caminhos, continuando na senda de trazer pontos e trazer vitórias em casa, que é aquilo que temos conseguido nos últimos tempos. O fator casa é sempre determinante, embora o Famalicão também tenha conseguido bons resultados fora de casa. Se olharmos ao contexto de toda a época até o momento, o Famalicão tem 3 vitórias consecutivas em casa, os últimos 3 jogos. É sempre um fator determinante, até depois, como já referiu aqui, pelo apoio do povo. Sim, porque quanto mais estamos acompanhados, mais fortes nos sentimos. A verdade é que tenho que dizer que os nossos adeptos têm estado connosco, quer em casa, quer fora, e têm tido um papel fundamental neste nosso trajeto. Tem seguido uma das nossas grandes forças, mas é verdade, obviamente, que em casa sentimos mais a sua força, sentimos-nos mais cómodos por os ter ao nosso lado, e isso ajuda-nos e isso empurra-nos, principalmente nos momentos que não são tão bons e em que nós precisamos sentir esse apoio, que estão connosco, que acreditam em nós e que jogam lado a lado. Porque o verdadeiro adepto é aquele adepto que joga contra o adversário, que joga a favor de nós, que diz que está presente quando o momento não é tão positivo, e nós temos sentido isso e muito aqui em nossa casa, e por isso é mais uma força e mais uma ferramenta para usar neste jogo. E os adeptos gostam muito de empurrar a equipa porque também sentem que os jogadores lutam por eles. Acho que esta é uma das características desta nossa equipa, que é o facto de nós lutarmos pelo clube, nós lutarmos pela ideia de jogo, termos uma crença e uma coragem muito grande de ir para dentro do campo, lutar pelas nossas ideias, pelos nossos ideais com muita coragem. E essa é a coragem de mais um jogo, de lutar pelos 3 pontos, agregado ao nosso sentimento de princípios fortes, rigorosos e disciplinados com as ideias de jogo que temos. Mister, tem dito muitas vezes esta época que o principal objetivo é fazer melhor do que na época passada. Se a época terminasse agora, esse objetivo seria alcançado. Olhando para o que aí vem, é uma reta final de campeonato complicada para o Famalicão, que defronta muitas equipas da primeira metade da tabela. Que objetivo é que coloca para este último terço de campeonato? Os objetivos têm sido sempre os mesmos, que é de ser melhor amanhã do que aquilo que sou hoje, o objetivo de desenvolvimento. E assim sendo, o objetivo agora é ganhar o Aroca. Se ganharmos o Aroca, estamos mais perto de atingir objetivos finais, globais, positivos. Se ganharmos o Aroca, é sinal que amanhã já ganhamos alguma coisa, porque hoje só ganhamos o que tiramos do trabalho do treino e da aprendizagem. É ser amanhã melhor do que aquilo que somos hoje. Com esse sentimento, com esse objetivo, coisas boas vão chegar certamente. Vemos o nosso horizonte muito mais além do que tabelas classificativas, do que pontuação. Vemos no nosso horizonte de desenvolvimento, vemos no nosso horizonte de preparar o presente e o futuro. E quando falo disso, falo não só naquilo que é o jogador, desenvolver o jogador e preparar o jogador para o presente e para o futuro, é desenvolver também o clube
clube que é hoje um clube mais forte, mais preparado, mais profissionalizado e é um clube ambicioso e que amanhã quer ser melhor do que hoje, é o treinador que também amanhã tem que ser melhor do que hoje e tem que aprender hoje para amanhã ser melhor. E por isso essa forma de viver, eu chamo-lhe uma forma de viver ambiciosa, faz com que o futuro só possa ser positivo. Só possa ser positivo. E nós acreditamos muito nisso. Quando chegarmos ao final da época, fazermos o nosso balanço e eu acredito que seremos todos muito felizes. Mister, no jogo com o Rio Ave, foi a jogo sem 3 jogadores, agora vai a jogo sem 2 jogadores, castigados também, o Tom Vandeloy e o Sorriso. Enfim, esta obrigatoriedade por castigo de ter que mudar o 11 a cada jogo traz alguma dificuldade acrescida para si? Traz desafios para os jogadores e oportunidades. Acho que é quase um jogo entre desafios e oportunidades para todos, demonstrando que nós temos um plantel equilibrado dentro daquilo que são as nossas características e demonstrando também que temos ideias coletivas muito bem vincadas e muito organizadas. Chegamos a Vila do Conde, num sítio que é sempre muito difícil de jogar e a ideia de jogo esteve presente com maiores ou menores dificuldades, com coisas bem feitas, coisas não tão bem feitas, mas a ideia de jogo, os caminhos, a organização, jogando o A, B ou C, esteve lá dentro dos nossos caminhos e isso dá-nos um conforto muito grande e demonstra que todos aqui são tratados da mesma maneira, todos têm os seus projetos individuais, mas que o mais importante é o projeto coletivo e por isso o jogador que jogar, a equipa que jogar, vai dignificar certamente o clube e vai lutar pelos 3 pontos, joga quem jogar. Mister, ontem o Ibrahim Abá prestou declarações ao mesmo clube e analisou um bocadinho o crescimento individual que teve esta época. Disse que quase que já não tem medo de ninguém, que como defesa não pode ter medo de qualquer avançado, seja ele quem for. Como é que olha para o crescimento do Ibrahim Abá, que tem sido nos últimos jogos um pilar da defesa, e como é que analisa a evolução que ele teve? Bom, acho que dizer que para nós é extremamente satisfatório olhar um jogador tão jovem, jogar com as performances que ele tem jogado, mas dizer que só assim é possível, fruto da vontade de aprender que ele tem, a vontade de ser melhor. É alguém que encarna muito bem este espírito de desenvolvimento, que encarna este espírito de aprendizagem diariamente, que gosta de ouvir, que gosta de aprender, que tem uma dedicação total e depois tem uma vantagem muito grande. Está num clube que vive esse ambiente. E viver esse ambiente é viver nos corredores, é viver nos departamentos, é viver dentro do campo. Quando nós temos todos os departamentos imbuídos no mesmo espírito de desenvolvimento, todos a trabalhar em conjunto, quando nós temos os colegas do lado a lutar pelo seu espaço, mas a ajudarem-se mutuamente para competirem pelo lugar e aí serem melhores, vai haver evolução. Só não evolui quem não quiser aprender. E o Bá quer muito aprender. Além das ferramentas inatas que tem, é alguém que quer aprender, tem crescido muito dentro do campo e fora do campo, mas tem ainda uma imensidão de possibilidades para aquilo que é o seu crescimento e isso só demonstra que a sua carreira também tem uma imensidão de possibilidades para crescer e para ser de altíssimo nível, na minha opinião, mas não é caso único dentro de portas e este é o espírito que nós vivemos e que nos dedicamos. Dedicamos-nos todos aqueles que fazem parte do staff e da parte administrativa, diretiva, dedicam-se muito ao desenvolvimento do projeto, do jogador e do clube. Mister, foi conhecido na semana passada a nota insatisfatória do VAR no jogo Sporting de Famalicão. E no propósito estavam a falar do Ibrahim Abá. Foi-lhe tirado um golo aos 8 minutos. O Famalicão contestou esse lance, não só por si, mas também por Miguel Ribeiro. O que é que lhe apraz esta classificação? E o que é que daqui se pode tirar para o futuro, dado que não há resultados práticos nenhum da decisão? Bom, acho que o Presidente já falou sobre isso e disse que sirva de exemplo para que não volte a acontecer, quer a nós, quer a outros. E é este processo de aprendizagem que vai ajudar todos nós a tomarmos melhores decisões, sabendo que no futebol, como na vida, todos cometemos erros, todos fazemos coisas acertadas, agora temos é que querer todos aprender. Queixas de um lado, queixas do outro, trocas de acusações, isto principalmente quem vai à frente na tabela. A semana passada o Rio Ave queixou-se da arbitragem do jogo com o Famalicão também já se queixou dessa arbitragem do jogo com o Sporting. Temo que daqui para a frente este ambiente se acicate ainda mais, fica ainda pior e que imagem é que acha que isso pode trazer para esta reta final do campeonato?
Eu acho que cada um deve responder pelas suas ações e pelas suas declarações. Eu acho é que cada um de nós devia ser aquilo que exige que os outros sejam. Ou seja, nós não podemos exigir aos outros aquilo que não fazemos. O comportamento de cada um deve se valer pelos comportamentos de exemplo, porque as novas gerações olham para o futebol como algo a copiar, algo a querer ser. E o futebol pode ser um modelo de comportamentos e nós devíamos olhar mais para isso. E, por último, dizer que devíamos olhar muito mais para aquilo que se passa dentro do campo, para o futebol jogado. E fala-se muito pouco e fala-se cada vez menos daquilo que se passa dentro do campo, fala-se muito pouco dos golos, fala-se muito pouco da organização coletiva, fala-se muito pouco do drible, fala-se muito pouco da magia, do talento e do jogador. Há cada vez mais momentos relacionados com a arbitragem, há cada vez mais momentos relacionados com a opinião de todos aqueles que estão à volta do jogo, mas não fazem parte do jogo, e devíamos ter mais momentos nas televisões, nas rádios, em todas as redes sociais, onde se falasse mais de talento, de magia e do futebol puro. E o futebol puro é o talento, e é o jogo, é o golo e é a qualidade do jogador.